Olá, graça e paz. Vamos dar sequência à nossa série de oração mediante o Salmo 91. O Salmo 91 ele é dividido em 19 partes desse livro. Então, cada vez que eu passar sobre cada versículo, por exemplo, eu vou ler uma passagem de um testemunho que aconteceu, de um relato que aconteceu. Eu vou ler esse relato e cada relato que for acontecer é mediante o que aconteceu no Salmo 91. Eu achei muito interessante. Então, como eu havia falado antes, é interessante que você prepare um caderno, prepare um papel, que você anota aquilo que você quer durante que nós temos orado esse Salmo 91. Porque eu não sei mais ou menos quanto dia vai durar, mas cada versículo eu vou ler 2 versículos por semana, ou seja, eu vou ler na segunda e na sexta. Mas sobre o tempo que você for lendo, se você for seguindo, participando dessa série, é interessante que você queira. Você pode fazer um pedido que você quiser, porque eu também estou fazendo isso. Eu fiz uma elaboração aqui do que eu vou querer. Meu propósito maior é ter uma intimidade maior com Deus. Aí você não sei o que você quer, se você deseja comprar uma casa, se você deseja comprar um carro, se você deseja passar na faculdade. Você é que vai saber o que você quer. Defina o que você quer. Defina direitinho o que você quer, específica para Deus o que você quer, como você quer. Por exemplo, se você quer uma casa, você especifica a casa para Ele o que você quer. Porque Deus ele é poderoso, ele sabe como trabalhar, sabe como fazer. Se você quer um carro, você especifica para Ele a cor, quantas portas você quer, especifica a marca. Faz isso, porque ao final, até a gente terminar essa série de oração sobre esse livro, Salmo 91, se você conseguir, se você for até o final, você consegue. Ok? Então vamos dar o início de tudo. Onde está o meu lugar de descanso? Primeiro capítulo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Já esteve em algum lugar na cabana, tem uma cabana onde havia uma lareira com grande chama, aproveitando uma maravilhosa sensação de abrigo e segurança enquanto assistia a uma enorme tempestade elétrica acontecendo lá fora. É uma sensação quente e maravilhosa saber que você está sendo protegido e refugiado da tormenta. É sobre isso que o Salmo 91 fala, refúgio. Tem certeza de que cada pessoa pode pensar em algo que representa segurança para si. Quando penso em segurança, proteção, automaticamente recordo de algum fato da minha infância. Meu pai foi um homem musculoso que jogou futebol americano nos anos de colegial e faculdade, mas interrompeu sua educação para servir no exército durante a Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial. Minha mãe, que estava grávida do meu irmão mais novo, e eu morávamos com meus avós no condado de São Fábio, Texas, quando meu pai estava em serviço. Mesmo sendo tão nova, lembro-me nitidamente do dia em que fiquei extremamente feliz quando meu pai entrou inesperadamente no quintal de minha avó. Antes daquele dia, eu estava atormentada com medo, porque algumas crianças do bairro me disseram que eu já iria vê-lo novamente.
Como um pequenino que conta história de terror, eles me assombravam dizendo que ele voltaria para casa em um caixão. Quando meu pai entrou pelaquela porta, tive uma sensação de paz e segurança, a qual permaneceu comigo pelo resto do meu tempo em que ele serviu no exército. Estava na hora do meu irmão nascer e fiquei sabendo mais tarde que a unidade do meu pai estava sendo transferida por trem de Long Beach, na Califórnia, para Virgínia. Na Virgínia, o trem vinha por Fort Worth, Texas, para Virgínia. Então, meu pai pegou carona de Fort Worth para São Sábado, na esperança de ver seu filho nascer. Ele viajou de carona até alcançar o trem pouco antes de chegar ao destino final. A lembrança de meu pai entrando naquele quarto ainda traz uma sensação de paz e calma à minha alma. Na verdade, esse acontecimento formou a base para que eu depois buscasse a segurança que a presença do Pai Celestial pode trazer. Você sabia que há um lugar de Deus secreto para aquele que busca refúgio? No Salmo 91, o Todo-Poderoso fala de um local que oferece segurança e abrigo para o povo. Habitai no esconderijo do Altíssimo. É a maneira do Antigo Testamento explicar a fé. É o exemplo mais intenso da pura essência de um relacionamento pessoal. O homem não tem um refúgio natural dentro de si. Sozinho ele fica sem proteção contra aquilo que ameaça, corre para o próprio abrigo. No versículo 1, Deus nos oferece mais de um refúgio. É como se Ele nos mostrasse o tapete de entrada da hospitalidade, nos convidasse para entrar. Não posso falar desse tipo de paz e segurança sem ter outra lembrança também nítida. Começou durante o que parecia ser apenas uma tarde ensolarada e comum. Meus pais levaram meus irmãos mais novos e eu para pescar em um lago, a fim de que tivessem uma tarde divertida. Papai conhecia um lugar isolado naquele lago, próximo a Brody, onde nos levou para pesca. Esse foi o segundo melhor momento do passeio. Eu adorava ver o arroio começar a borbulhar e de repente sumir de vista completamente. Havia pouca coisa em que deixavam mais animada do que puxar aquela velha vara e colocar um enorme peixe dentro do barco. Acho que eu já estava crescida antes de perceber que meu pai tinha um motivo maior em nos levar para pescar naquele dia. Ele usava as pescas como para o espinhel, que montara em uma das cavernas secretas do lago. Ele dirigia a embarcação para onde seu espinhel estava, desligava o motor e levava o barco pela caverna enquanto checava o espinhel. Segurava o artefato e depois ia com o barco por toda a linha estrategicamente colocada, verificando cada anzol para saber se algum tinha fisgado um grande bagre. Eu disse que pescar era o segundo melhor momento do passeio. De longe, o mais agradável era quando meu pai chegava ao lugar onde o espinhel começava a sacudir para quase fora da sua mão. Era a ocasião que nós três nós assistíamos de olhos arregalados. Papai lutar com a linha até vitoriosamente tirar um bagre enorme e colocar dentro do barco.
aos nossos pés. Dinheiro algum poderia pagar aquela alegria, o risco, o circo, o parque de diversão não poderia competir com aquela emoção. Um desses passeios foi mais cheio de acontecimento que outros e tornou-se uma experiência que jamais vou me esquecer. O dia começou lindo, mas quando terminamos de pescar as pescas e fomos para a caverna, tudo mudou. Uma tempestade veio sobre o lago tão subitamente que não tivemos tempo de voltar para a doca. O céu ficou preto, havia relâmpago e as gotas de chuva caíam com tanta força que até doía quando nos acertava. Algum instante mais tarde fomos bombardeados com grandes pedras de granizo. Eu vi o medo nos olhos de minha mãe e sabia que estávamos em perigo. Antes que eu pudesse imaginar o que faríamos, papai levou a embarcação para o litoral da única ilha ao lado, ainda que hoje haja docas ao redor daquele lugar. Na época era apenas uma ilha isolada, sem lugar comum para se esconder. Com pouco tempo ele nos tirou do barco e mandou que nos deitássemos no chão, ao lado de mamãe. Rapidamente pegou uma lona, ajoelhou-se ao nosso lado e cobriu os cintos. A tempestade era violenta do lado de fora da tenda que ele armou sobre nós. A chuva batia forte na lona, relâmpago relampejava e trovejava, mas eu não conseguia pensar em coisa alguma, a não ser em como eu me sentia com seus braços sobre nós, a calma que experimentei sob a proteção de abrigo que meu pai providenciou é difícil de explicar. Na verdade, nunca me senti tão segura, protegida em toda a minha vida. Lembro-me de pensar que gostaria que a tempestade durasse para sempre. Eu não desejava que nada estragasse a maravilhosa segurança. Sentia que lá em nossos esconderijos secretos, sentindo ao meu redor aqueles braços paternos tão protetores, eu não queria que aquilo acabasse. Mesmo que eu nunca tenha esquecido aquela experiência, hoje ela possui um novo sentido, assim como papai colocou uma lona sobre nós para nos abrigar da tempestade. Nosso Pai Celestial tem um lugar secreto em seus braços, o qual nos protege das violentas tempestades do mundo em que vivemos, um lugar secreto que não somente literal, mas também condicional. No versículo Deus lista nossa parte da condição, antes de mencionar as promessas inclusas na parte que lhe cabe. É por isso que nossa parte deve ser primeiro para descansar. Na sombra do Onipotente devemos escolher habitar no esconderijo do Altíssimo. A questão é, como habitaremos na segurança no abrigo do Altíssimo? Essa é mais do que uma experiência intelectual, é um lugar de habitação onde poderemos ser fisicamente protegidos se corremos para ele. E você pode acreditar fielmente no fato de que o Senhor é o seu refúgio. Concordar com isso mentalmente durante seu tempo de oração, ensinar na escola dominical. Sobre esse conceito é até uma sensação calorosa todas as vezes que pensar a respeito, a não ser que faça algo acerca disso. Realmente se levante e corra para o abrigo, jamais experimentará
Talvez você chame esse abrigo de um caminho de amor. Na verdade, o esconderijo é a intimidade, familiaridade na presença do próprio Altíssimo. Quando nosso neto, Uli Merit, de 10 e 7 anos, dorme em nossa casa, assim que termina o café da manhã, cada um corre para o seu refúgio, a fim de passar algum tempo falando com Deus. Uli achou um lugar atrás da divã no celeiro, a Merit atrás da mesa do abajur. Em um canto de nosso quarto, esses locais se tornaram muito especiais para eles. Há vezes em que seu lugar secreto talvez tenha de existir no meio de uma crise ou com as pessoas ou ao seu redor. Um bom exemplo disso foi uma situação em que um rapaz do Texas, qual servia a Marinha dos Estados Unidos, enfrentou correr no sentido espiritual para seu abrigo secreto. Realmente salvou desastre o navio em que ele estava. Ele e sua mãe haviam decidido repetir o Salmo 91 todos os dias em determinada hora. Para concordarem com essa aliança de proteção, mais tarde o jovem contou que o navio que estava sofreu ao mesmo tempo um ataque aéreo e marítimo. Todas as estações de trabalho da embarcação estavam em uma operação quando o submarino veio para a zona de ataque e lançou um torpedo em direção a eles. Naquele instante, o jovem percebeu que aquele seria o momento exato em que sua mãe estaria recitando o Salmo 91. Ele começou a recitá-lo quando o torpedo foi lançado em direção ao seu navio de guerra. Porém, no momento em que estava a uma distância pequena, de repente o projétil desviou, passou pela popa e desapareceu. No entanto, antes que os homens tivessem tempo de se alegrar, um segundo torpedo já estava a caminho. Mais uma vez, ele disse, quando o segundo quase o atingiu, o alvo. Ele simplesmente apareceu, ter enlouquecido, virando subitamente e passando ao lado da proa do navio. Com isso, o submarino desapareceu sem atirar novamente. Todo o navio estava à sombra do Onipotente, porque não foi nenhum atingido pelo submarino, nem pelos aviões. Onde é o lugar secreto, onde também precisa de segurança e do abrigo de um esconderijo do Altíssimo. Amém? Esse foi o primeiro capítulo. Ele é meio grande, mas eu acho que todos eles são assim também. Mas, enfim, o que é importante é que cada capítulo que nós lemos mediante esse livro é uma guerra que se vencemos. Nós estamos vencendo, na verdade, nós estamos vencendo uma guerra. Porque ler mediante esse salmo é rico. Eu já tive experiência sobre esse salmo, é maravilhoso. Amém? E que Deus abençoe nesse momento. Coloco todos vocês na presença do Senhor. E espero que tudo aquilo que vocês pediram em oração, que vocês determinaram, que vocês fizerem de acordo com o que eu falei, venha ser atendido, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha manifestar o seu poder na vida de vocês e que seja protegido pelo abrigo do Senhor. Amém? Graças a Deus.